A regra do oversize, a regra do tamanho grande, IEC, corrente de curto-circuito, PV solar, fator multiplicador de segurança 1,25. Casa solar pegam fogo. Pois é, pessoal, por que as casas não pegam fogo? Seu instalador solar é culpado. 1,25 é a recíproca de 0,80. Então na imagem aqui nós temos um inversor Grovet, com sua potência de 8 kW, corrente de curto-circuito 16 A, certo? Aqui à direita nós temos um painel solar Jinko de 550, corrente de curto-circuito 14,03, certo? Entenderam, pessoal? Então, existem as normas internacionais para a corrente de curto-circuito, certo? Você não pode ultrapassar o limite de corrente de curto-circuito de entrada do inversor. Então, se o fator multiplicador é 1,25, então a recíproca é 0,80. Isso significa que o seu painel solar tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito do inversor, ou seja, da corrente de curto-circuito de entrada do inversor. A recíproca 0,80 representa o que? Os seus painéis solares. E o fator multiplicador é multiplicado pela corrente do painel solar para se obter a corrente de curto-circuito de entrada do inversor. Agora eu faço uma pergunta: qual é a corrente de curto-circuito maior? 16 amperes ou 14,03 amperes? É claro que é 14,03 é maior. Por que é maior? Por que é maior, pessoal? 14,03 amperes é muito maior do que 16 amperes, certo? Porque o fator de segurança é 1,25 e a recíproca é 0,80%. Isso significa que, para mim utilizar um painel, na entrada desse inversor, teria que ser a corrente menor do que 16 e menor do que 14. Qual seria a corrente? É só você multiplicar pela recíproca. A corrente de entrada do inversor você tem que multiplicar pela recíproca, 0,80. Qual é a corrente de entrada do inversor? Ela é 16. Multiplicado pela recíproca, 0,8, de 1,25 a 0,8, aí 12,8. Agora eu vou encontrar, isso significa que o painel que você tem que utilizar na entrada do inversor é um painel com uma corrente de curto-circuito de 12 amperes e não 14 amperes. Eu não falei para vocês que 14 amperes é maior do que 16? Aí, pessoal, a resposta. Porque se eu dividir 16 por 12,8, eu vou encontrar o fator multiplicador 1,25. Vocês querem ver? Então, 16 dividido por 12,8. 16 dividido por 12,8. Quanto é? Não é 1,25? Está aí 1,25. Então, pessoal, corrente de curto-circuito de 14,03 é muito maior do que 16 amperes. Então, o que acontece? No Brasil, eles utilizam painéis solares grande, gigante, de 14,03 na entrada de inversores com corrente de curto-circuito 16. Então, sendo assim, você vai tocar fogo na casa ali, ó. Você é culpado. Você é culpado. Porque você não usa as regras. Isso aqui são regras para não queimar a casa alheia. E tem muito sistema solar no Brasil com a corrente de curto-circuito maior do que a corrente de circuito do inversor. Por quê? Porque essa corrente aqui ela é 14, mas ela é muito maior do que 16. Eu acabei de provar na máquina aí.
Então, toda vez que você for dimensionar painéis solares, você terá que multiplicar a corrente de entrada de curto-circuito do inversor pela recíproca 0,80. Isso significa que seu painel tem que ser inferior, a corrente de curto-circuito do painel solar tem que ser inferior à corrente de curto-circuito do inversor. Entenderam agora? Até aí? Então, se você está utilizando painel de 550, você que é usuário de energia solar, não estou falando com o instalador, eu estou falando isso aqui direto para quem já tem sistema solar na sua casa, no telhado, e quem vai usar painéis solares no telhado. Se você é usuário de energia solar e a empresa instalou painéis solares de 550, você tem que mandar retirar, desinstalar todos os painéis de 550. E você terá que instalar painéis solares com uma corrente de curto-circuito de... Você tem que multiplicar a corrente, você leia lá as especificações do inversor primeiro. Então, digamos que você encontrou lá 16. Corrente de curto-circuito do inversor. Você terá que multiplicar por 0,8, certo? Basta fazer só isso. Então, você vai procurar no mercado um painel com uma corrente de curto-circuito de 12 amperes para instalar no inversor com corrente de curto-circuito 16. Entenderam agora? Para que serve isso? Serve para a sua casa não pegar fogo, não matar sua família. Está havendo muito incêndio no sistema solar, nunca parou. Então tá aí. Você já sabe que para o inversor que tem uma corrente de curto-circuito de 16, você terá que usar um painel solar com corrente de curto-circuito de 12. Entenderam agora? Por quê? Então vamos ver aqui uns cálculos matemáticos avançados, pessoal. Avançadíssimo. Teste de declaração de corrente de curto-circuito IEC. Fatores de segurança curto-circuito IEC 1.25, 1.41 e 1.8. Pergunte a eles o que eles representam. Pergunta para os engenheiros do Brasil e técnicos, instaladores, o que esses fatores representam. Certamente não saberão explicar, até porque isso aqui não existe no curso de energia solar do Brasil. Aqui nós temos dois exemplos. Painéis solares de 600. Dois exemplos que, digamos que ele está na temperatura de 25 graus Celsius. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, sua corrente é 18,38. Quando a temperatura diminui para 20, a sua corrente de curto-circuito diminui. A proporção que essas temperaturas ambiente vão aumentando, a corrente de curto-circuito vai aumentando. Isso aqui é um perigo, pessoal. É um perigo, é um perigo. Aí você instala um painel solar gigante na entrada do inversor para pegar fogo na casa alheia. Então, esse fator de segurança, isso aqui é 1,8 ao quadrado menos 1,41 ao quadrado é igual a 1,25. 1,41 é a raiz quadrada de 2. E 1,8 se dá o nome de interrupção de tensão no chaveamento. Todos esses fatores eles têm uma função. Isso é matemática, é leis, matemática. 1,8 significa interrupção de tensão no chaveamento. Raiz quadrada de 2 é o tempo para um disjuntor disparar no âmbito de curto-circuito. O tempo para um disjuntor descer e disparar no âmbito de curto-circuito. Certo? Entenderam? Então, se eu subtrair 1,8 ao quadrado menos 1,41 ao quadrado é 1,25. Fator de segurança e corrente de curto-circuito para a entrada do inversor. Porque a recíproca ela é 80%. E o fator multiplicador de segurança é 1,25. Porque se eu somar, se eu subtrair o somar, digamos, vamos tentar aqui subtrair 80% menos 41 e somar 80% mais 41%, para ver o que vai dar. 80 ao quadrado
menos 41 ao quadrado. Quanto é que vai dar? É 0,47, né? Não é isso? Não é menos? Então vamos somar. 80 ao quadrado mais 0,41 ao quadrado. Aí 0,80. Isso aí é a recíproca. Viu como eu achei a recíproca? Aqui, a subtração, elevando ao quadrado, 1,8 ao quadrado menos 1,41 ao quadrado, é 1,5 que eu encontrei o fator de segurança. Viu como é que isso aqui bate? E a recíproca, eu achei 0,80. É somar 0,80 mais 0,41, que é a raiz quadrada de 2. Aqui é a recíproca. A recíproca é 0,80. Isso significa que seus painéis solares é muito menor do que a entrada do inversor. Aí está. Aí você instala um monte de painéis solares gigante na entrada do inversor, você vai queimar a casa alheia. Então, pessoal, todo esse sistema solar ainda não está definido. Tem muita gente trabalhando no sistema solar errado, desobedecendo as leis do universo. Se você não obedecer essa lei, você vai queimar a casa alheia. Se você desobedecer as leis do universo, você vai tocar fogo na casa alheia. Você tem que obedecer, achando um, achando bom. Você vai ter que obedecer. E você vai ter que retirar todos os painéis de 550 da casa alheia. Você vai ter que retirar. Então, o que você vai fazer? Você vai desligar o inversor. Se tiver painel de 550 no telhado, você que é usuário de energia solar, retire todos os painéis solares de 550 do telhado. Você vai instalar painéis solares de 325. Certo? Para quê? Para prevenção contra incêndios. E o fator 1,25 é um fator de segurança. Então você vai ter que retirar esses painéis.